Na aula de hoje abordaremos o positivismo e o desenvolvimento da ciência. Abordaremos também na aula de hoje o pensamento positivista de Augusto Comte, o pensamento de Herbert Spencer e também quais as contribuições do positivismo no campo da educação. Nós sabemos que o positivismo teve uma forte influência sobre a cultura brasileira, principalmente a partir do final do século XIX e até a primeira metade do século XX. E aí faremos assim, vamos abordar os aspectos gerais do positivismo, a ideia do positivismo kantiano, do Emile Durkheim, do Herbert Spencer, e depois vamos ver então a influência do positivismo no campo da educação. Assim, o positivismo é uma corrente de pensamento que se desenvolve na Europa no século XIX. Como nós podemos observar aqui, há uma linha de continuidade entre o pensamento empirista e o pensamento positivista. Por qual razão? Porque os pensadores positivistas do século XIX continuaram enfatizando a importância da experiência no desenvolvimento do conhecimento científico. E é isso que nós veremos, então, a partir de agora. Vamos lá, vamos começar mostrando os aspectos gerais da Europa do século XIX. Nós sabemos que, com o desenvolvimento da ciência, inaugurado a partir do século XVII, quando nós tivemos o rompimento, o início do divórcio entre a filosofia e a ciência, este divórcio, esse rompimento definitivo entre a filosofia e a ciência só se efetivou, de fato, no século XIX. Portanto, por cerca de 200 anos aproximadamente, houve essa tentativa da ciência encontrar um rumo próprio e a filosofia ficar com um campo de investigação específico. Esta clareza teórica entre o que pesquisa, o que produz, o que a ciência faz e o que a filosofia faz, só se efetivou, portanto, no século XIX. Nós sabemos, historicamente, que o século XIX foi um período marcado pelo avanço do desenvolvimento industrial, que havia se iniciado no século anterior. Ciência e economia andaram de braços dados. A indústria, a revolução industrial só tornou-se possível graças ao desenvolvimento das pesquisas, principalmente na Inglaterra, e que depois isso vai se alastrando por todos os cantos do pensamento ocidental. Na continuidade desta forma de ver a relação entre a filosofia e a ciência, melhor dizendo, e a economia, nós temos basicamente o quê? O crescimento urbano na Europa foi muito acentuado a partir do desenvolvimento da indústria. Como, por conseguinte, as relações sociais de produção passaram a sofrer alterações profundas. As formas de organização entre capital e trabalho, cada dia mais, aumentava de forma significativa a produção de bens materiais. Com isso, a forma de organização da vida, das relações entre as pessoas, passou a ser totalmente diferente do que foi no período medieval e mesmo no período marcado pelo chamado capitalismo manufatureiro, até o século XVIII. Desta forma, o século XIX foi um período em que o homem europeu, e principalmente o homem europeu e americano, as pessoas elas passaram a acreditar, os intelectuais da época passaram a acreditar que só havia uma forma de conhecimento válido e possível, qual seja, a ciência. A valorização em excesso da ciência produziu aquilo que no final do século XIX ficou conhecido como o cientificismo. O mito do cientificismo se sustentava na ideia de que o especialista deveria dar sempre a última palavra, de que nós, ao invés de acreditarmos nas verdades teológicas, que foram muito fecundas no período medieval, a partir deste momento, este novo saber inaugurado enfatizava a ideia de que os conhecimentos verdadeiros eram quais? Somente aqueles que repousam sobre os fatos observados.
Esta era a ideia do Augusto Comte. Agora, abordando um pouco mais o pensamento kantiano, vamos ver, primeiro momento, os aspectos gerais da sua vida. Num segundo momento, vamos ver o que ele pensava. O Augusto Comte nasceu numa cidade francesa chamada Montpellier. Depois, ainda jovem, vai para Paris, estuda na escola politécnica e tem um grande desejo de lecionar no ensino superior, trabalhar nas universidades, coisas que, de fato, até o final da vida acabaram não se efetivando. Ele foi secretário do Saint-Simon por vários anos e houve uma forte influência do pensamento de Saint-Simon sobre o pensamento kantiano, ou de Augusto Comte. Ele, basicamente, nos seus escritos, enfatizava o quê? A ideia de que a humanidade passa, ou estava passando, por um processo de evolução. Então, a primeira ideia, os positivistas acreditavam que a evolução que existia entre os outros seres vivos, os vegetais, também era algo, ocorria de forma semelhante com o desenvolvimento da história humana. Desta forma, Augusto Comte, ele vai focalizar a chamada lei dos 3 estados. No que consiste a lei dos 3 estados? Na primeira ideia, diz o Augusto Comte, a humanidade passou por um estado chamado estado teológico. No estado teológico, qual era o elemento fundamental de que o homem se servia ou se valia para poder explicar as coisas? Este elemento, esse instrumento era a fé. No estado teológico, portanto, tudo era explicado através do sobrenatural. Todos os fenômenos tinham uma explicação sobre o ponto de vista teológico. Ocorria um incêndio numa floresta, um problema de saúde, um fenômeno, qualquer coisa, um eclipse, tudo era explicado a partir do ponto de vista da fé. No momento seguinte, diz Augusto Comte, a humanidade vai evoluindo e começa a perceber de que a fé não é o único elemento, o mais importante para explicar. Inicia-se uma nova fase que ele denominou de estado metafísico. Essa explicação do Comte, elas são conhecidas como as leis dos 3 estados, ou também chamado 3 fases, pelo qual a humanidade havia passado, ou estava passando. Então, no estado metafísico, o homem já agrega um novo elemento como tentativa de explicação dos fenômenos. E qual é este novo elemento? A ideia da razão. Por isso, no estado metafísico, há um misto entre fé e razão. A palavra meta, do grego, é além de. Então, neste momento, houve uma tentativa de, pela razão, o homem tentar compreender os fenômenos que vão além do mundo meramente físico. Então, no estado metafísico, portanto, fé e razão foram os 2 elementos, os 2 conceitos para se tentar explicar a origem de todas as coisas. Mas, segundo Comte, havia neste momento uma subordinação da razão à fé. Historicamente, poderíamos dizer assim, a antiguidade, a história antiga, mas aquilo que o Comte chamou de primitivo, seria o estado teológico. No período medieval, o estado metafísico. E, no período moderno, nós teríamos o chamado estado positivo. Então, a terceira fase é a fase positiva. E no que consistia basicamente esse estado positivo? No estado positivo, o homem, cansado de tentar encontrar uma explicação a partir da fé, e vendo que isso não era suficiente, ele então renuncia a buscar explicações a partir da teologia e começa a tentar explicar as coisas somente a partir da razão. Por isso que a palavra positivo, positivo designa o quê? Aquilo que é real em oposição ao quimérico, ao duvidoso. Positivo é tudo aquilo que pode ser demonstrado, comprovado. O Augusto Comte, ele repetia aquela ideia do Francis Bacon, qual seja, os bons espíritos, desde Bacon,
dizem que só são válidos ou verdadeiros os conhecimentos que repousam sobre os fatos observados. Desta forma, a tentativa de querer encontrar uma explicação para a origem das coisas ou do universo, para o Comte deveria ser deixada de lado. O homem deveria se sustentar somente naquilo que pode ser demonstrado, mensurado, observado. Por isso, a expressão positivo. Daí a palavra positivismo seria a doutrina ou teoria daqueles que preconizam qual ideia? De que só são válidos os conhecimentos obtidos através da ciência. E ciência, para o Comte, é qual? A ciência teria que ter como método fundamental o empirismo. Daí a ligação entre o pensamento empirista inglês do século XIX e o pensamento de Augusto Comte, já então no século XIX. Perfeito? Desta forma, estado teológico, metafísico e positivo, para ele, se constituiriam em 3 leis fundamentais que seriam uma espécie de 3 categorias ou 3 tipologias, para se valer aqui de um conceito do Max Weber, seriam 3 conceitos fundamentais e necessários para se explicar o desenvolvimento de toda a humanidade. Desta forma, nós poderíamos chegar no Brasil indígena e colocarmos estes conceitos sobre a população indígena e constatarmos em que estado ou em que fase este povo se encontra. Assim, segundo Comte, valeria como leis fundamentais para explicar o desenvolvimento dos povos asiáticos e assim por diante. Assim, vemos que, para o Comte, ele traz a ideia da evolução. Um outro aspecto que eu gostaria de abordar, sempre quando alguém, professor ou professora, sempre quando alguém lhe chamar de positivista, você deve responder a esta afirmação ou a esse adjetivo com uma outra questão. Você deve responder: sobre qual aspecto você está me dizendo que eu sou positivista? Porque uma pessoa pode ser positivista sobre um aspecto e não ser por outro. Exemplo, nós já vimos que positivo se designa o quê? A valorização da ciência. Desta forma, alguém pode ser, por exemplo, positivista porque acredita na ciência como a única forma de conhecimento válido e possível. Esse é um aspecto. Mas, no pensamento kantiano e nos demais positivistas, existe a ideia de que a causa dos problemas sociais não estão localizadas na economia, por exemplo, como Marx designava, ou outros teóricos. Para o Augusto Comte, e mais tarde o Émile Durkheim, os problemas estavam na questão da formação, na questão dos valores. É o que o Émile Durkheim chama de estado patológico, o estado de anomia. Para o Comte, era necessário ter o amor por princípio. A ciência deveria ser o outro elemento e o progresso ser o fim último da humanidade. Desta forma, alguém pode ser positivista porque acredita na evolução da história da humanidade, o que poderia ser filosofia da história. Sobre esse aspecto, o Marx também ele era positivista, mas somente sobre esse aspecto. O Marx ele enfatizava de que a ciência também era um conhecimento válido e necessário. Daí a ideia do chamado socialismo científico. Desta forma, você pode ser positivista, como eu dizia, sobre um aspecto e não por outro e assim por diante. Uma última ideia aqui nesse espaço para abordarmos o Augusto Comte, nós sabemos que ele criticava toda forma de tentativa de explicação teológica. Assim, o pensamento cristão e todas as religiões foram refutadas pelo Comte. Nos últimos anos da sua vida, ele se dedicou a criar a chamada religião da humanidade, onde a humanidade faria um culto ao grande ser. Qual que é o grande ser? A Terra. E a Terra, segundo ele, é habitada por muitos seres, e entre eles o homem se destaca. E dentre os homens, existiram aqueles que se destacaram, por analogia, no lugar dos santos. Na igreja positivista, nós teríamos os grandes homens da humanidade, como o Galileu Galilei, olhando historicamente melhor, o próprio Moisés, Jesus Cristo, Galileu Galilei, Francis Bacon
e assim por diante. Então, esses grandes homens, no lugar de nós cultuarmos uma outra divindade, nós deveríamos olhar, segundo ele, para o exemplo que foi nos deixado por esses grandes homens, que serviriam como um guia para orientar as nossas ações. O positivismo sobre o aspecto da religião não teve grande progresso ou sucesso. Já o pensamento, os outros aspectos do pensamento kantiano tiveram e existem ainda e têm uma forte influência sobre a cultura brasileira. O século XIX foi um período na Europa onde a ideia da evolução dos seres era muito forte. Já a partir do século XVII, quando nós tivemos o início desse divórcio, desta separação entre a filosofia e a ciência, a física, a química, a biologia, a matemática, esses conhecimentos que estavam, de certo modo, antes agregados, passaram agora, a partir desse momento histórico, a ter objetos próprios de investigação. Desta forma, alguns pensadores começaram a se dedicar ao estudo dos seres vivos, fossem eles vegetais ou animais. E no século XVIII, um pensador chamado Lamarck, ele teve a ideia, já começou a desenvolver a ideia da evolução. Só que, segundo este biólogo, a evolução se dava através daquilo que ele chamou de lei de uso e desuso. Por exemplo, o pescoço de uma girafa, ele é longo, grande, porque num determinado momento histórico faltava alimentos e eles foram forçando, buscando os brotos das árvores e com esse processo de uso de maneira contínua, eles foram tendo essa forma, como hoje são as girafas. Muito bem. E assim por diante. Ele explicava a partir desta ideia. Já a partir do século XIX, a ideia da evolução continuava fecunda, porém, outros estudos mostravam de que esta ideia da lei de uso e desuso não tinha muita fecundidade ou validade científica. Assim, o Darwin, que aceitou o convite para viajar com um navio britânico por vários locais, passou inclusive no Brasil na ocasião, ele começou essa viagem em 1831, o Darwin. Ele voltou à Europa, voltou à Inglaterra em 1836. Já logo após essa viagem, ele já percebeu que a ideia da evolução das espécies. Só que o Darwin ficou com medo de publicar esta obra, publicar as suas ideias, ficou com medo da Inquisição, porque o Galileu já havia passado. Como ele era protestante e de um caráter mais conservador, ele ficou com medo de confrontar as suas ideias com o pensamento teológico da época. E esta obra do Darwin, A Origem das Espécies, só veio a ser publicada em 1859, 2 anos depois que o Augusto Comte tinha morrido. Mas, em 57, no ano da morte do Augusto Comte, o Herbert Spencer já publicava um artigo mostrando a ideia da evolução dos seres vivos. Segundo o Spencer, os seres evoluem de uma unidade homogênea para uma forma heterogênea, no sentido de que, num primeiro momento, os seres estavam agregados. No momento seguinte, eles vão evoluindo e vão tendo formas mais definidas. Desta maneira, o Spencer vai nos dizer que a evolução ela sempre ocorre de uma forma indefinida para uma forma mais definida, trazendo exatamente aquela ideia do Comte de que os seres eles evoluem de uma forma mais, o que ele chamaria de imperfeita, para uma forma mais elaborada, mais perfeita. Muito bem. Só que o Spencer, ele mostrou que, diferentemente do Comte, ele mostrou que a religião e a ciência, elas são correlatas, elas podem perfeitamente andar juntas. Só que qual que é o problema da ciência? Diz o Herbert Spencer. O problema da ciência é querer incluir a religião ou querer incluir o conhecimento do absoluto de uma maneira positiva. Ou seja, o problema da ciência é querer explicar de maneira empírica a existência de Deus, porque positivo é aquilo que dá o caráter de precisão.
em relação ao duvidoso. Muito bem. Já o problema da religião é querer explicar aquilo que é incognoscível, que não se pode conhecer. Para ele, Deus, ele é um ser absoluto e não pode ser explicado de maneira racional, como alguns filósofos tentaram fazer, ou mesmo outros pensadores no século XVIII e até o momento histórico em que ele viveu. Desta forma, eu vou, para ser mais preciso, nas próprias palavras do Herbert Spencer. Ele nos diz o seguinte: quando a ciência estiver convencida de que as suas explicações são próximas e relativas, e a religião estiver convencida de que o mistério que ela contempla é absoluto, reinará entre ambas a paz permanente. E, enfim, elas são como o polo positivo e negativo do pensamento. Uma não pode crescer sem a outra, em intensidade. Na ideia do Spencer, quanto mais a ciência for se desenvolvendo, mais próximo do absoluto ela chegará e não tentará negá-lo. E caberia à religião apenas contemplar. É interessante o verbo que ele usa. Não é decifrar, mas caberia à religião contemplar o absoluto. Muito bem. Na continuidade, o Herbert Spencer foi o primeiro pensador a incluir o conceito evolução como um conceito científico. E o século XIX, graças à ajuda do Comte e do Spencer e de outros, do Saint-Simon e de outros pensadores, as ciências humanas começaram a se fortalecer. A economia foi a primeira ciência humana a se desenvolver na Inglaterra, porque lá o capitalismo foi forte e, por conseguinte, Adam Smith e outros pensadores, o John Locke, acabaram fundamentando ou apresentando os fundamentos de uma nova ciência que ficou conhecida como economia. No momento seguinte, no século XIX, a sociologia tornou-se possível, graças às contribuições do Comte e, mais tarde, do Émile Durkheim. A sociologia só se torna ciência de fato a partir de uma obra chamada As Regras do Método Sociológico, já na segunda metade do século XIX. Esta obra é do Émile Durkheim. Mas o Comte foi o primeiro a se valer desse conceito física da sociedade, a ideia de que as ciências naturais tiveram uma forte influência sobre o nascimento das ciências humanas. Desta forma, todos os conhecimentos a partir deste momento histórico, quando esses conhecimentos consistiram numa tentativa de explicação do fenômeno humano, tiveram uma marca profunda do modo positivista de pensar. O Augusto Comte, mesmo antes do final de sua vida, ele acreditava não ser possível uma ciência que eles desejavam, na época alguns teóricos desejavam, que seria a psicologia. Por qual razão, segundo Comte, a psicologia não poderia ser uma ciência? Porque nós não teríamos como abrir o psiquismo humano e fazermos essas experiências, essas observações e assim por diante. Mas, mesmo antes da morte do Comte, é interessante observar que Vondet, Pavlov e outros já iniciaram experimentos com outros seres, com animais, com os cachorros, com os pombos e outros animais, e acabaram transferindo esta forma de comportamento dos animais como algo semelhante ao comportamento humano. O behaviorismo, que foi a primeira base epistemológica da psicologia, teve no positivismo sua fundamentação teórica. Hoje, o behaviorismo, ou psicologia do comportamento, ela é muito forte nos Estados Unidos, na Inglaterra, aonde essa ideia do estímulo-resposta é muito fecunda. No final do século XIX, já no início do século XX, vários teóricos, principalmente os alemães, começaram a criticar já os fundamentos do pensamento positivista. Por ora, o que nos interessa aqui é mostrar que o pensamento positivista, ele marcou de maneira então fecunda o nascimento das ciências humanas. E o positivismo consistiu na tentativa de haver uma semelhança entre o método
que vinha sendo desenvolvido pelas ciências naturais, que o mesmo método deveria servir de base para a aplicação na tentativa de conhecer o próprio fenômeno humano. Agora, nesse instante, vamos avançando no nosso raciocínio sobre o positivismo e vermos quais as contribuições do pensamento positivista no tocante à educação. E eu aqui gostaria de abordar especificamente a contribuição do positivismo na educação brasileira. Nós sabemos que a proclamação da República foi marcadamente influenciada pelo pensamento positivista. A ideia da República, os positivistas, eles eram antimonarquistas. Para eles, a res pública, ou a coisa pública, deveria ser de todos, e não apenas de um grupo social obter privilégios nesse sentido, e assim por diante. Bom, mas na educação, no Brasil, nós vamos ter a influência positivista, principalmente na década de 60, no período da ditadura militar, onde nós tivemos o chamado tecnicismo. O pensamento tecnicista consistia basicamente no quê? Na tentativa de se passar aos alunos somente informações. Até hoje, alguns professores, mesmo sem ter uma clareza teórica, acabam se valendo do modo positivista de se educar. Quando eu passo conceitos prontos, bem elaborados, como se fosse uma coisa estanque, e exijo que o aluno memorize aquilo e depois desenvolva aquilo numa avaliação, eu estou trabalhando de uma maneira positivista. Se nós observarmos um livro de sociologia de uma pensadora paulista, chamado Eva Maria Lakatos, nós veremos que é um livro fortemente, que está permeado pelo modo positivista de compreender. São conceitos prontos, elaborados. Desta forma, no período militar, nós tínhamos a concepção de homem, ela era totalmente diferente do que mais tarde veio a ser a concepção de homem que marcou o pensamento da chamada pedagogia histórico-crítica. Neste período, no tecnicismo, até eu me lembro que eu, historicamente, vivi e estudei neste período, então nós tínhamos lá, decore, enumere a primeira coluna de acordo com a segunda, coloque verdadeiro ou falso. Essa ideia de dar uma avaliação colocando apenas pontilhados para o aluno preencher as lacunas, mostra claramente que era um tipo de educação segmentada, não se tinha uma concepção com a preocupação do homem no sentido do holos, da totalidade. Passava-se para os nossos alunos, foi uma geração onde as informações eram mais importantes do que o desenvolvimento do próprio pensamento. Se nós observarmos todos os fundamentos epistemológicos dos parâmetros curriculares, desde a educação infantil até o ensino médio, e vermos o que contém a nossa LDB, nós veremos que aqui, agora, neste momento histórico, já o positivismo não tem uma fecundidade muito grande. Mas, num momento histórico, ele foi o pensamento positivista foi bastante significativo na educação brasileira. E, de uma concepção positivista, decorre também uma concepção de homem. Para os positivistas, a questão moral era o centro como tentativa de explicação do comportamento. No nosso dístico da nossa bandeira está lá presente ordem e progresso. É a ideia de que os positivistas eles criticavam de maneira assim, muito fecunda o pensamento iluminista. Eles acusavam os iluministas de serem os responsáveis pelos problemas sociais na Europa. E por qual razão? Porque eles os positivistas enfatizavam a importância da liberdade. Um outro aspecto interessante que marcou a historiografia ou os vários outros livros didáticos que nós tivemos neste momento histórico e que até hoje alguns autores escrevem, por exemplo, considerar a ideia na história. Se você pegar um livro de história e tiver lá povos primitivos, ou sociedades primitivas, esse tipo de conceito ele é notoriamente uma influência conceitual positivista. Ao invés disso, hoje, nós escrevemos
ao invés de escrever povos pré-históricos, no sentido de alguém que fosse atrasado, subdesenvolvido, é mais fecundo nós escrevermos povos ágrafos e depois os povos grafos, aqueles que escreviam e, um momento anterior, aqueles que ainda não escreviam. Essa tentativa de se conceituar entre um momento histórico mais desenvolvido e um momento histórico o menos desenvolvido, mostra claramente a influência do pensamento positivista nos nossos livros didáticos. Hoje, quando o MEC avalia livros, eles evidentemente cortam esta forma de se escrever, mas fica essa observação para que nós, quando formos escolher livros para as nossas crianças, nós tenhamos claro que não há hoje o objetivo de querer adjetivamente qualificar um povo como subdesenvolvido, inferior, e outro povo como mais desenvolvido ou superior, e assim por diante. Para fecharmos, então, a nossa ideia, o pensamento positivista acabou gerando o chamado eurocentrismo, porque o Comte e Spencer, eles acreditavam no quê? De que a sociedade industrial, como eles denominavam a sociedade europeia do século XIX, a sociedade europeia era de todas a mais desenvolvida, aquela que havia já atingido o estágio ou fase positiva, como o Comte pensava. Agora, vamos para as dicas da nossa aula de hoje. Além dos aspectos que abordamos no nosso trabalho de hoje sobre a influência do positivismo na educação, eu gostaria de deixar o seguinte questionamento: que outros aspectos do pensamento positivista nós podemos perceber no ambiente educacional? E uma outra questão também para o nosso trabalho, para a nossa reflexão da aula de hoje. O pensamento positivista, dele decorre uma concepção de homem. E aí a questão que eu deixaria: qual é esta concepção? E um outro aspecto que não está na tela, mas que é relevante. Quando que no meu fazer pedagógico eu estou trabalhando, educando os meus alunos a partir de uma concepção ou de um modo positivista de pensar? Em que momentos?